Fala galera, aqui é o AJ do canal Mundo dos Fatos. E a pena de morte ou a pena capital é uma prática legal em vários países ao redor do mundo. É a punição mais severa que pode ser imposta por um tribunal, envolvendo a execução de um indivíduo condenado por um crime específico, geralmente de natureza muito grave, como assassinato, espionagem, traição ou crimes de guerra. A aplicação da pena de morte varia significativamente de país para país. Alguns países mantêm a pena de morte em suas leis, mas não a utilizam na prática, enquanto outros a aplicam ativamente. Além disso, alguns países aboliram completamente a pena de morte. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. A sua contribuição por meio do like é muito importante, então já deixe seu like, se inscreva no canal, ative também o sino, tá, para receber as notificações de novos vídeos. E sem mais delongas, editora, puxa a vinheta. Os países que aplicam esse tipo de pena é a China. A China é o país que mais executa pessoas no mundo, embora o número exato de execuções seja um segredo de Estado. Irã. Este país também tem um alto número de execuções, muitas das quais são realizadas em público. Arábia Saudita. As execuções aqui são geralmente realizadas por decapitação. Estados Unidos. A pena de morte é legal em alguns estados, e a única nação ocidental desenvolvida que ainda pratica a pena de morte. Paquistão. A pena de morte é legal e as execuções são frequentemente realizadas. Ainda temos outros países como o Egito, Somália, Afeganistão, Singapura e também Malásia. Agora daqui para frente nós vamos falar sobre os 3 métodos mais comuns de execução e vamos explicar um pouco mais em detalhes sobre eles. O primeiro que nós vamos falar é a injeção letal. A injeção letal é o método de execução introduzido no século XX como uma alternativa supostamente mais humana em comparação com outros métodos, como a forca ou a cadeira elétrica. Tornou-se o principal método de execução em muitos estados dos Estados Unidos e em outros países que praticam também esse tipo de pena. O procedimento geralmente envolve 3 etapas principais, que são administradas em sequência. A primeira delas é a sedação. Nessa etapa de sedação, o condenado é primeiramente sedado com anestésico, como o pentobarbital ou o tiopental sódico. O objetivo é causar inconsciência para que o condenado não sinta dor nas etapas seguintes. A segunda etapa é a paralisia. Em seguida, uma droga paralisante é administrada. O brometo de poncurônio, por exemplo, é usado para paralisar todos os músculos, incluindo os pulmões, o que faz com que a pessoa pare de respirar. A terceira etapa é a parada cardíaca. Finalmente, uma droga que causa parada cardíaca, como o cloreto de potássio, é administrada, o que leva a pessoa a perder a vida. Cada uma dessas drogas é injetada por via intravenosa, geralmente uma veia no braço ou na mão do condenado. A injeção letal tem sido objeto de controvérsia e desafios legais. Algumas questões levantadas incluem a competência dos executores, a qualidade e origem das substâncias, especialmente dado o declínio na disponibilidade de certas dessas substâncias nos Estados Unidos, devido à objeção de fabricantes à sua utilização em execuções, e se o método é verdadeiramente indolor. Em alguns casos, execuções mal conduzidas ou problemáticas levaram a períodos prolongados de sofrimento antes da morte, aumentando as preocupações sobre se a injeção letal viola a proibição constitucional de punição cruel e também incomum. A segunda que nós vamos falar aqui é a forca. A forca é um método de execução historicamente comum em muitos lugares do mundo. É ainda utilizado em alguns países, embora tenha sido amplamente substituído por métodos considerados mais humanos, como já citado anteriormente, a injeção letal. A execução por forca envolve a amarração de uma corda em volta do pescoço do condenado. A outra extremidade da corda é normalmente presa a um ponto fixo acima. O condenado é então levado a uma plataforma com uma armadilha. Quando a armadilha é aberta, o condenado cai, e a força da queda deve causar a quebra do pescoço, resultando em morte rápida por asfixia. E a forca pode ser dividida em 2 tipos principais: a forca de queda curta e a forca de queda longa. Na forca de queda curta, o condenado cai uma distância curta, o que não é suficiente para quebrar o pescoço. A morte ocorre por estrangulamento, pois a corda aperta o pescoço, bloqueando a traqueia ou os vasos sanguíneos que vão ao cérebro. Essa forma de forca pode ser dolorosa, levar um tempo considerável para causar a morte. A forca de queda longa foi desenvolvida para ser mais humana, pois visa a causar uma morte mais rápida e indolor. Neste método, o condenado
cai uma distância calculada com base em seu peso e os outros fatores, de modo que a força da queda seja suficiente para quebrar o pescoço, causar a morte quase que instantaneamente. No entanto, se a queda for muito longa, pode haver decapitação, e se não for longa o suficiente, pode não quebrar o pescoço, resultando em estrangulamento. A terceira e última que nós vamos falar aqui hoje é a cadeira elétrica. A cadeira elétrica é um método de execução que foi desenvolvido e adotado nos Estados Unidos no final do século XIX. O conceito por trás da cadeira elétrica era que ela seria uma alternativa mais civilizada e humana em relação aos métodos de execução mais violentos e potencialmente dolorosos da época, como por exemplo a citada anteriormente, a forca. O procedimento de execução na cadeira elétrica envolve as seguintes etapas. A primeira, o condenado à morte é levado à sala de execução e preso à cadeira elétrica, que é feita de madeira e metal. Elétrodos normalmente cobertos com uma esponja em uma solução salina para melhorar a condução elétrica são presos ao corpo do condenado. Geralmente, um elétrodo é preso à perna e o outro na cabeça. Uma vez que o condenado está preso à cadeira e os elétrodos estão devidamente colocados, um capacete de metal, muitas vezes referido como capuz da morte, é colocado sobre a cabeça do condenado para evitar que testemunhas vejam seu rosto durante a execução. A terceira e última é depois que todas as verificações finais são feitas, o executor aciona o interruptor. Isso libera uma corrente elétrica de alta voltagem através do corpo do condenado. A corrente elétrica é normalmente administrada em 2 ciclos, com uma pausa entre eles. A teoria por trás da cadeira elétrica é que a corrente elétrica causa a morte imediata ao parar o coração e causa outros danos fatais ao sistema nervoso e órgãos. No entanto, há casos em que as execuções não ocorrem como planejado, resultando em situações onde o condenado não morreu imediatamente ou sofreu queimaduras externas. Esses incidentes levaram a questionamentos sobre a humanidade da cadeira elétrica como método de execução. Com o passar do tempo, a cadeira elétrica tornou-se cada vez menos popular, sendo substituída em muitos lugares pela injeção letal. No entanto, ainda é uma opção de execução em alguns estados dos Estados Unidos. Então esse foi o vídeo de hoje. Só queremos deixar claro que o conteúdo desse vídeo não resume a nossa opinião sobre a pena de morte, e se estamos somente repassando informações documentadas sobre esse assunto. Mas deixe aí nos comentários sua opinião sobre esse tipo de pena. Você é a favor, você é contra? Deixe aqui nos comentários e clique no próximo vídeo para ver um outro fato, uma outra curiosidade sobre esse nosso mundo. Valeu, é nóis, tamo junto.